A minha pretensão para este vídeo é concentrar-se no tema sobre o divórcio e recasamento. Eu tenho plena consciência que, obviamente, é um assunto extremamente complexo, polêmico, delicado, espinhoso, não é? Todavia, o meu compromisso e o meu propósito aqui é agradar sempre a Cristo e não os homens, ok? Quando pensamos sobre a questão do divórcio e recasamento, existem pelo menos 3 posições dentro dessa questão. A primeira posição ensina que tanto o divórcio quanto o recasamento é permitido em caso de infidelidade conjugal, bem como em parte de abandono por parte do cônjuge, né? Essa posição é defendida por grandes teólogos como John MacArthur, o falecido John Stott, e a posição é adotada também pela Confissão de Fé de Westminster. A segunda posição, acredito que é a posição menos popular e menos aceita em nossos dias, é a posição que fora defendida pelos pais da igreja no período da patrística, até o século VI, século VII depois de Cristo, e saindo também da época da patrística até o período que antecedeu a Reforma Protestante. Essa era a posição dos grandes teólogos da igreja, onde entendiam que o divórcio era permitido em caso de infidelidade conjugal, bem como em parte de abandono, não é? Contudo, o recasamento era proibido em ambos os casos. Esta era a posição que sempre fora mantida, com exceção de um comentarista do século IV depois de Cristo, chamado Ambrosiasto. Essa posição que sempre fora mantida. Aliás, São Jerônimo disse umas palavras bem relevantes. Ele disse assim, que o marido poderia ser um adúltero ou até mesmo um sodomita, e se porventura a mulher viesse a abandoná-lo ou deixá-lo por causa dos seus terríveis pecados, ela continuaria sendo esposa desse homem, e ela não deveria casar-se com outrem. Portanto, esta era a posição. Talvez, um palpite meu, não é? Os reformadores do século XVI foram avessos a esta posição rígida histórica dos seus oponentes católicos, que na prática era sujeito a todo tipo de abusos. E talvez por essa razão os reformadores não se familiarizaram com esta posição da época da patrística, não é? Até o século XVI. A terceira posição, meus irmãos, que penso ser menos popular e menos aceita ainda, é aquela posição que ensina que tanto o divórcio quanto o recasamento é proibido em caso de infidelidade conjugal. Todavia, em caso de abandono por parte do cônjuge, o divórcio ele é permitido, porém o recasamento ainda continua sendo proibido. Esta posição é a posição defendida por grandes teólogos, entre eles o teólogo batista, não é? John Piper. Esta é a posição que me familiarizo e me identifico mais. Agora, apenas um adendo aqui para os senhores. Não pensem que defendo esta posição com muito amor, com muita alegria. Não pensem isso. No começo, quando comecei a estudá-la, investigá-la, verificá-la, não é? Eu lutei muito contra ela. E devo dizer-lhes que até hoje luto contra essa posição. Mas eu não posso fechar os olhos para essa verdade da Escritura. Quando eu leio a palavra de Deus, eu não vejo outra saída. É muito claro esse ensino exarado na palavra de Deus. Portanto, não é pelo fato de defendê-la, não é? Essa última posição, que defendo com todo amor, com toda alegria. Eu defendo e creio nisso, porque entendo que é a posição mais coerente, fidedigna, está de forma explícita, exarada na palavra de Deus. Um outro detalhe interessante é que os defensores da primeira posição não são libertinos não, meu irmão. Não pense que são teólogos, pastores, professores, né, libertinos. São grandes teólogos, homens de Deus, que prezam pela família, que prezam pelo casamento, ok? Contudo, tem um prisma diferente dentro dessa questão. Eles prezam pela família e são pastores que aconselham seus membros a se perdoarem, a orar, né? A pedir mais conselhos a fim de dar uma segunda chance
e provavelmente, né, na esperança de que continuem juntos. Ok? São esses detalhes que inicialmente devemos atentar. Nos próximos vídeos nós entraremos na questão da exposição sobre os textos na questão do casamento e com uma exegese fidedigna, apresentando os textos em seu original e comparando escritura com escritura. Ok, meus irmãos? Abraço.